Olá, olá, querido aluno, querida aluna, você que está se preparando conosco aqui na prova, estamos iniciando a nossa aula de número 12 sobre a nossa matéria de direito previdenciário, ainda falando lá das obrigações, dos recolhimentos, como que faz o recolhimento da contribuição previdenciária, estudando direto os artigos 30 até o 45 ali da Lei 8212. Lembre-se da nossa parceria, você em casa lê a lei e eu aqui vou trazendo para vocês uma linguagem um pouquinho mais simples, vou fazendo o link, porque quando você lê a lei ali, ela diz pra gente assim, pago da seguinte forma de acordo com o artigo tal da lei tal. Eu já fui lá, li a lei tal e trouxe para vocês a tradução, já tentando deixar mais simples aí o entendimento, tá certo? A gente parou a última aula falando da situação de indenização, né? Quando eu preciso indenizar ao regime geral de previdência social as minhas contribuições pagas em atraso. E também vimos questões de multa, juros e correção monetária. Continuaremos a abordar a questão das indenizações, multas e juros e atualização monetária das contribuições previdenciárias, tá certo? Então vem comigo, vamos lá para os nossos slides, para a gente não perder tempo, porque é bastante coisa. Vamos lá, galera. Então olha lá, nos casos de lançamento de ofício relativo às contribuições anteriormente citadas, ou seja, aquelas contribuições sobre de obrigação das empresas e do contribuinte individual, ou seja, todas as contribuições que a gente viu até agora. Lançamento de ofício significa que o próprio INSS, a própria Receita Federal, também percebeu a falta de pagamento e está cobrando, está fazendo o lançamento da dívida, tá certo? Eu tenho as seguintes multas, olha que multinha barata, 75% sobre a totalidade ou diferença da contribuição, no caso de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. 50% exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal. 1. Ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, nos casos de pessoa física, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido no ano calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. O percentual de multa de 75% será duplicado, galera, vai para 150%. Nos casos de sonegação, fraude ou conluio. E aí, isso está explicado na lei lá, 8212, ele te dá um link para uma outra lei que diz o que é o conceito de sonegação, fraude ou conluio, com o intuito de lesar a autoridade fazendária, independentemente de outras penalidades administrativas e criminais cabíveis, tá certo? É só uma multinha leve aí de 150% sobre o valor devido, tá? Só para vocês entenderem, sonegação seria a falta de informação, fraude seria a informação equivocada, conluio é a associação para o cometimento de sonegação ou fraude. Só para resumir rapidinho. Seguindo. Ainda este mesmo percentual será aumentado de metade, ou seja, ele vai aumentar em 37,5%, passando de 100%, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, pelo devedor, do prazo marcado para intimação para prestar esclarecimentos ao agente fazendário, Receita Federal do Brasil, o prazo para apresentar os arquivos ou sistemas de contabilidade da empresa e o prazo para apresentar a documentação técnica contábil. As multas ainda podem ser reduzidas de metade a 20%, dependendo da data do pagamento pelo sujeito passivo do tributo lançado. Então a Receita vai lá e lança o tributo, tem a multa de 75%. Só que, por exemplo, 30 dias antes do vencimento da multa, eu vou lá e pago. Ou nos primeiros 30 dias antes da data de vencimento da multa. Eu vou lá e pago. Eu posso ter desconto de até 50%, e assim sucessivamente. A lei traz pra gente ali situações em que ela vai regredindo. O desconto começa em 50%, depois 40%, depois 30%, depois 20%. Tá? Então, a multa que seria de 70% pode cair para 37,5%, tá bom? Ou cair para 40%, por exemplo, ao invés de 75%, sei lá. Estas disposições aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a ressarcimento indevido de contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou benefício fiscal. Da competência do INSS e da Receita e da Secretaria da Receita Federal do Brasil. São competências da Secretaria da Receita Federal do Brasil: planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos. É prerrogativa da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos seus auditores fiscais, o exame da contabilidade das empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados, o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas às outras entidades e fundos. A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico de massa falida ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na Lei 8212. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade criminal cabível, lançar de ofício a importância devida, que é aquilo que a gente falou da prerrogativa da Receita de fazer o lançamento do débito. Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante o cálculo da mão de obra empregada proporcionalmente à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário. Então, como é que funciona? A gente viu que a obrigação da empresa lá, construtora e tudo mais, de obra da construção civil, informar quais são os valores das contribuições devidas. Se não houver essa informação, ou se faltar documentos que comprovem o montante dos salários pagos para execução da obra, faz-se um cálculo de acordo com critérios já pré-estabelecidos pela Receita Federal, em que você vai ver quanto custa a mão de obra por metro quadrado construído. Então vamos dizer assim que, de acordo com essa tabela da Receita Federal, o metro quadrado construído custa hoje, a mão de obra do metro quadrado construído custa hoje no Brasil R$100. Só para dar um exemplo, tá? E aí, essa obra que está sendo investigada é uma obra de 1.000 metros quadrados. Tá certo? Se custa R$100 cada metro quadrado, eu vou ter R$100 mil de salários pagos. E sobre esses R$100 mil de remuneração da mão de obra vão incidir todas as contribuições sociais que a gente já viu, que a empresa tem que pagar, que o segurado teria que ter pago, que foi descontado do salário do prestador de serviço. Você vai ter todas as multas, todos os juros e toda a correção monetária referente ao período. E aí a própria Secretaria da Receita pode lançar este débito e cobrar das responsáveis. Cabe às responsáveis apenas o quê? A prova em contrário. De conseguir juntar a documentação e dizer assim, olha, dona Receita Federal, concordo que a senhora fez aí o lançamento, eu não paguei as contribuições que devia pagar, beleza, tá? Mas olha aqui, ó, você calculou para mim aí R$100 mil de mão de obra, mas na verdade, tá aqui, eu tenho todos os olerites, tenho tudo assinado, tudo bonitinho, eu paguei R$50 mil só. E desses R$50 mil que foi pago de mão de obra, eu já recolhi 10 mil nas contribuições sociais.
Então você está dizendo aí que eu estou devendo 60 mil reais, por exemplo, em juros, correção monetária, mas não é 60 mil reais não. Eu já paguei 10, não eram 100 mil reais de mão de obra, era só 50 mil. E assim você consegue reduzir o valor do débito, tá certo? Tudo ainda em sede administrativa, porque o lançamento é um procedimento administrativo. Então, dentro do processo administrativo lá da Receita Federal, você consegue negociar o valor da dívida, beleza? Seguindo. O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa, e isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadar em desacordo com o disposto na lei. É a mesma coisa que a gente falou lá atrás. Lembra que eu disse que a empresa é obrigada a fazer o desconto dos pagamentos, das contribuições dos segurados a seu serviço? Então, tá aqui, ó. Presume-se feito oportuno e regularmente pela empresa isso obrigada a contribuição, o desconto da contribuição. Então, se no histórico do trabalhador, ele trabalhou 5 anos na empresa, não tem nada recolhido, o trabalhador não pode ser prejudicado. A empresa foi obrigada a recolher e presume-se regularmente feita o desconto da contribuição. Se a empresa não fez o desconto, azar dela, ela vai ter que pagar a contribuição devida, tá certo? Se no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas por aferição indireta as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. Então, se eles descobrirem qualquer falta de pagamento, qualquer falta de informação, qualquer coisa que não condiza com a verdade, a Receita Federal pode lançar o débito da diferença por maneira indireta, ou seja, por outros documentos, e aí é a empresa quem tem que fazer a prova em contrário. O crédito da Seguridade Social, ele é constituído por meio de notificação de lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte. São as formas de constituição do crédito tributário da Seguridade Social, dessas contribuições sociais. Então você tem notificação de lançamento, auto de infração, confissão de valores, tá? Feitos pelo próprio contribuinte. São as 3 modalidades de constituição do crédito da Seguridade Social. Aplicam-se às contribuições sociais mencionadas neste artigo as presunções legais de omissão de receita, que estão lá no Código Tributário Nacional. Constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta lei, não declaradas na forma do artigo 32 também da lei, estamos falando da lei 8212, não se esqueça, tá? A falta de pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento, dependendo da circunstância. O débito original e seus acréscimos legais, bem como outras multas previstas em lei, constituem dívida ativa da União, promovendo-se a inscrição em livro próprio da União, tá certo? E detalhe, é a constituição de crédito da dívida ativa da União que vai gerar a execução fiscal, que é o processo através do qual a União cobra os tributos que lhe são devidos, tá certo? Não se esqueçam, execução fiscal não exime o devedor das penas criminais também. São 2 coisas que andam juntas. A sonegação fiscal, sonegação de tributo é crime. Então você vai ter não só o andamento da ação de execução para te cobrar o que você está devendo, como você também responde a uma ação criminal.
É facultado aos órgãos competentes, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa, de que trata o caput do artigo, que foi o que a gente viu anteriormente, promover o protesto do título dado em garantia, que será recebido pro solvendo, ou seja, para quem está devendo. Serão inscritas como dívida ativa da União as contribuições que não tenham sido recolhidas ou parceladas resultantes das informações prestadas na GFIP, tá? Então, se eu informei que devo pagar X e não paguei o X, automaticamente eu posso ter este valor inscrito na dívida ativa. E aí a gente vai entrar, o finalzinho ali do artigo 45 da Lei 8212, e aí a gente vai entrar no outro conceito da parte de contribuição, que é o salário de contribuição. Ele está lá no artigo 28 da Lei 8212 e vai servir para que a gente entenda como é feita a contribuição do segurado contribuinte individual, do segurado empregado doméstico, do segurado empregado, do segurado especial, enfim. A gente vai ver aqui como os segurados obrigatórios e também o segurado facultativo fazem a sua contribuição para o sistema. Então tá lá, ó, o salário de contribuição ele é a base de cálculo das contribuições devidas pelos trabalhadores e segurados facultativos ao RGPS. É um conceito um pouco mais restrito que o conceito de remuneração do direito do trabalho. Portanto, nem todas as parcelas que integram a remuneração do trabalhador são componentes do seu salário de contribuição. A gente vai ver que lá no artigo 29, a gente tem o parágrafo 8º e 9º, os parágrafos 8º e 9º, que contam para a gente quais são as parcelas integrantes e não integrantes do salário de contribuição. Uma outra situação muito importante em relação ao salário de contribuição é que o salário de contribuição será a base de cálculo do valor do benefício a ser concedido ao segurado. Tá certo? É com base nas minhas contribuições que eu vou receber o meu benefício. Lembre-se lá atrás quando a gente falou dos princípios constitucionais que a gente viu, aquele princípio em que quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos, que respeitava a capacidade contributiva do segurado. É com base neste princípio que você vai ter salários de contribuição de valor maior e salários de contribuição de valor menor. E quanto maior o meu salário de contribuição, maior é o meu benefício concedido. E vice-versa. Quanto menor a minha contribuição, menor será o benefício concedido. Tá certo? E quem vai me dizer qual que é o valor do benefício que eu vou receber são os meus salários de contribuição. Quanto eu vou receber de benefício é uma parte que nós vamos ver daqui a pouquinho nas nossas próximas aulas, tá bom? Mais para frente um pouquinho a gente já vai abordar. Seguindo, quais são as parcelas que integram o salário de contribuição? O 13º é salário de contribuição. O valor do 13º integra o salário de contribuição. Os abonos de férias excedentes aos limites da legislação trabalhista. O valor total das diárias pagas quando excedentes a 50% da remuneração mensal. Os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ou seja, os salários in natura ou chamados salários por fora, e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços. O valor mensal do auxílio acidente e acrescentem aqui e também do salário maternidade. Tá bom? As gorjetas,
O aviso prévio indenizado, marquem um asterisco gigantesco, nababesco aqui, porque é a única verba indenizatória que integra salário de contribuição, tá bom? É a única, é o aviso prévio indenizado. Ele vira salário de contribuição, tá bom? Seguindo. Os adicionais pelo exercício das atividades em condições adversas. Então, adicional noturno, adicional de horas extras, adicional de insalubridade, de periculosidade e de penosidade, adicional de transferência de local de serviço e os adicionais por tempo de serviço, aqueles anuênio, biênio, quinquênio, decênio, etc. Remuneração indireta, por exemplo, isenção de taxa de condomínio para síndico. O síndico está sendo remunerado para o exercício da atividade através da isenção da taxa de condomínio. Esta isenção de taxa de condomínio ela é considerada salário de contribuição e o condomínio deve recolher a contribuição devida. Poxa, mas o síndico não recebeu nada, professor, não teve um centavo na mão dele. Teve sim, ele deixou de pagar o condomínio. Então, é como se ele dissesse assim, olha, eu tenho que pagar R$400 de condomínio, tá? Só que a remuneração pelo cargo de síndico é de R$400. Então eu faço assim, ó, com uma mão eu dou R$400 ao condomínio e pago a minha taxa, e com a outra mão eu pego o meu salário de síndico. Entenderam? Portanto, ele não recebe dinheiro, mas ele também não gasta dinheiro. Isso é uma remuneração indireta. Eu não estou recebendo dinheiro, mas eu estou deixando de gastar dinheiro. Então, este desconto que é dado ao síndico é considerado como salário de contribuição e o condomínio é obrigado a recolher a contribuição devida em função desta contribuição. Na sequência, a gente tem as parcelas que não integram o salário de contribuição. Nós temos benefícios previdenciários qualquer um deles, exceto salário maternidade e auxílio acidente. Esses dois, como a gente viu, eles fazem parte do salário de contribuição. Indenizações de qualquer natureza, com exceção do aviso prévio indenizado. Tá certo? Que por enquanto ele consta lá como integrante do salário de contribuição. Férias indenizadas, ou seja, aquelas férias que eu passei, né, do período concessivo e recebo elas em dobro. Dobra de férias. Incentivo à demissão, aqueles programas de incentivo à demissão. Abono de férias, aquele abono de 1/3 da Constituição, tá certo? Ganhos eventuais, gratificações por resultado, por exemplo, desde que não sejam habituais. Por exemplo, sou sapateiro, ganho R$ 780 por mês, mais comissão de 10% sobre as minhas vendas e 1% das vendas da loja. Tá certo? Se isso aqui ocorre todo mês, então essa gratificação por resultado, ela não é habitual, ela não é eventual, ela é habitual. Todo mês eu recebo 10% das minhas vendas, 1% sobre as vendas da loja. Por mais que o valor seja variável, o valor é variável, mas a forma de recebimento é habitual, ela se repete mês a mês. Então, nesses casos, eu tenho integração ao salário de contribuição. Agora, se a gratificação ela é eventual, por exemplo, o meu chefe virou para mim e falou assim, olha,
Nós temos um estoque de sapatos da coleção passada, tá certo? E eu estou aumentando a contribuição de vocês. Vocês vão receber, ao invés de 10%, 30% apenas esse mês sobre essas vendas. Bom, se vocês vão receber 30% sobre as vendas desse mês apenas, então significa que você está recebendo 20% a mais do que você estava habituado a receber. Concorda? Concordo, professor. A gente não recebia 30%, a gente recebia 10%. Esses 20% excessivos são eventuais, eles vão durar apenas esse mês. Então, eles não vão integrar o seu salário de contribuição, tá bom? Seguindo. Auxílio ou ajuda de transporte. Qualquer tipo de ajuda de custo. Diárias de viagem que não excedam 50% da remuneração mensal, porque se exceder 50% vira salário. Seguro de vida. Qualquer valor que a empresa pague a título de seguro de vida. Qualquer valor pago pela empresa a título de assistência médica, plano de saúde ou plano odontológico. Auxílio ou ajuda na educação. Previdência privada. Complementação de auxílio doença. Auxílio ou ajuda em vestuário. Reembolsos de qualquer natureza. Participação nos lucros, aqueles PPL, PLR, por aí vai. Direitos autorais, qualquer valor recebido a título de direitos autorais não incide remuneração, não incide salário de contribuição. Remuneração de estágio, o estagiário ele pode ser segurado facultativo. E a remuneração do ministro de confissão religiosa, os padres, pastores e etc. Nada disso é considerado salário de contribuição. Em resumo, tudo o que é indenizatório, com exceção do aviso prévio, não se esqueçam. Tudo que é indenizatório, ressarcimento ou para o exercício da profissão, como por exemplo vale transporte, ele não é salário de contribuição. Então, se é indenizatório, com exceção do aviso prévio, ou para o exercício da profissão, então eu não considero salário de contribuição. Em compensação, se a origem do valor é pelo exercício da atividade laboral e ainda a verba é habitual, então eu vou ter salário de contribuição. Esse é a dicasinha do final aí para poder identificar. E não se esqueçam, leiam lá, artigo 28, parágrafos 8º e 9º, tá? Da 8212 de 91. Traz pra gente o que é salário de contribuição e o que não é salário de contribuição. Beleza? Galerinha, com isso a gente vai encerrando essa nossa aula de número 12. Para a próxima aula, nós vamos começar a ver, vamos falar ainda do salário de contribuição, a gente vai ver limites, a gente vai ver algumas coisinhas bacanas, vamos ver correção do salário de contribuição e vamos entrar como que eu calculo o benefício previdenciário, tá certo? Não deixem de utilizar os recursos que a prova disponibiliza para vocês, não se esqueçam do nosso banco de questões, não percam a nossa parceria, você em casa lê a lei, eu aqui vou trazendo para vocês a nossa tecla SAP, a nossa tradução simultânea, e também não deixem de pesquisar e ver como que será a abordagem da banca examinadora. Assim que sair o edital, foque em seus estudos em questões da banca examinadora, para que você se acostume com a didática da banca examinadora, com a linguagem que ela utiliza, para você se habituar em como ela cobrará a atividade. Beleza, galera? Bons estudos, um forte abraço e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Até lá, valeu, tchau, tchau!